Muito bem, hoje nós estamos aqui seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ver o que foi preparado. Muito bem, nós vemos aí o capítulo 7, estamos ainda falando do retorno da vida, o retorno à vida corporal. E nesse capítulo que nós vamos ver, não nesse capítulo propriamente, mas no item que compõe esse capítulo, nós vamos falar da influência do organismo. Por organismo, entenda-se o corpo físico. E as questões que nós vamos cobrir, a 361 até a 366. Né? Então, quando Kardec pergunta, só lembrando, né, a todos que a gente faz a leitura de cada uma das perguntas. Pode não ser a maneira mais assim dourada, né, adocicada da gente estudar o Livro dos Espíritos, mas é como deve ser feito, segundo o nosso entendimento, porque aí sim a gente consegue explorar bem cada uma das perguntas. Então, é isso que a gente se propõe, tá bom? Na questão 367, o Kardec pergunta aos espíritos: o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Vamos entender o que ele está perguntando, né? Essa identificação é assim, tipo, vai se mesclar, é alguma coisa que vai fazer parte dele, é alguma coisa que realmente ele precisa, né? Então, essa identificação com a matéria. E os espíritos dizem: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Olha que interessante. Nessa pergunta está embutida aí uma explicação que o espírito precede a matéria, ou seja, a matéria é secundária, ela vem depois. O que importa realmente é o espírito. Assim como nós, quando vamos a uma loja, como vamos no nosso guarda-roupa, o que importa somos nós. A roupa vem depois e a gente troca de roupa. Então, ela pode casar ou não com a gente. Se a gente não estiver satisfeito, simplesmente troca. No caso do envoltório do espírito, que é o corpo, que ele fez como uma comparação com a roupa, nós trocamos essa roupa. Agora, o que permanece é o espírito. Esse sim é imortal. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, não se perde nada. Tudo que o espírito acumulou, ele mantém no seu arquivo, na sua memória, no seu conjunto de experiências vividas. Então, o espírito é o acúmulo de tudo aquilo que ele viveu, de todas as experiências. Então, ele conserva os atributos da natureza espiritual. Mais para frente, a gente vai entender um pouquinho como é que se manifestam esses atributos da natureza espiritual. Em seguida, Kardec pergunta: as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Reencarnou, pronto, já vem todos aqueles atributos, todas aquelas as faculdades, né, tudo vem e eclode, né? É isso que Kardec está perguntando. Aí, os espíritos superiores dizem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Vamos dividir em duas partes essa resposta. A primeira, que ele fala: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Imagine um recém-nascido. Ele não tem nem musculatura, nem assim o
o aprimoramento físico para se manter em pé. Então, ele não pode ter a faculdade de se manifestar caminhando, se locomovendo, tudo, porque isso vem do espírito. É o espírito que transfere isso. A gente, o materialista, acha que é o cérebro que comanda tudo, tal, mas na verdade é o espírito, né? Então, ele pode mandar ordem para o cérebro, pode mandar todas essas orientações, mas é o espírito. Então, toda a faculdade que ele vem e manifesta, ele precisa do instrumento adequado. Então, precisa desenvolver. Então, as faculdades do espírito dependem do físico, dele estar pronto. E, uma vez encarnado, esse instrumento não está adaptado ainda. E, não, em muitos casos, não vai se adaptar durante a vida inteira, dependendo da situação em que ele reencarna. Então, é aí que ele fala, elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. É a matéria segurando o espírito. A matéria aprisiona o espírito. Então, ao mesmo tempo, a matéria dá oportunidade para o espírito se manifestar aqui, no plano espiritual, no plano material, e também ele aprisiona esse espírito. Então, ao mesmo tempo, ele permite, mas também ele segura, né? Então, é uma troca aí, é uma forma de controle. Tudo bem até agora? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tá? É só, não precisa levantar a mãozinha, porque eu não vejo aí, é só abrir o microfone e falar. Ainda naquela pergunta 368, ele desdobra e fala assim, bom, então, de acordo com isso, que eles explicaram, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Aí eles explicam, exatamente, é isso. E muito, bastante opaco, por sinal. Então, ele segura e segura muito, é um obstáculo. Porque nós, quando espiritualmente libertos e tendo consciência disso, a gente pode, com a velocidade de pensamento, ir parar. Nós estamos na América, vamos para a Europa, ou vamos para a Ásia, ou vamos para, se for permitido, para um outro mundo. Então, encarnado tem que pegar avião, tem que pegar bicicleta, tem que pegar ônibus, porque ele não consegue se manifestar totalmente. Então, a matéria é um obstáculo. E ele fez uma comparação assim, você tem um vidro, aí a gente dá um jato de areia nesse vidro, que era transparente, aí a gente vem com um farolete, né, uma lanterna, e contra esse vidro, e mal passa a luz do outro lado. A luz passa um pouco, porque não é transparente. Então, é isso que ele fala, fazendo a comparação. Um vidro opaco opõe a livre emissão da luz, né? Então, ele fala assim, o corpo é isso. Aí Kardec faz um comentário, né? Que Kardec faz sempre, além do que os espíritos falam, ele busca a melhor compreensão. Lembrando sempre que Kardec foi um pedagogo. Então, e de criança, inclusive. Então, ele buscava uma linguagem mais simples possível e ainda quase que redundante, né? Falar a mesma coisa de uma outra maneira para compreensão. E nesse comentário ele fala, pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito, não quer dizer, é a ação da matéria sobre o corpo, esse obstáculo para o espírito. Desculpa, eu acho que eu falei errado. É a matéria grosseira do corpo sobre o espírito. Então, ela segurando o espírito. Então, ele compara que é como se fosse uma água lodosa que tira a liberdade dos movimentos do corpo nela mergulhado. Então, imagine assim, aquela areia movediça, né? Aquele água barrenta, mas assim, bem densa, e você está tentando atravessar essa lagoa, não vai atravessar rapidamente. Essa água oferece resistência aos movimentos do corpo, tirando a liberdade. É isso que ele quis dizer. Então, se por um lado os espíritos falaram, quando ele perguntou, falou, então é um vidro que não permite a passagem da luz. Aí ele vem ainda por cima e fala, é como se
nós encarnados, né, nós seguramos o espírito da mesma forma que a água lodosa tira a liberdade dos movimentos quando a gente está nessa água. A 369 fala o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? O que ele pergunta aí? Para que o espírito possa se manifestar totalmente, né? A alma, como ele fala aqui, e lembrando que ele sempre, ora ele usa alma, ora ele usa espírito, mas normalmente ele usa alma para o espírito encarnado. Então, aquilo que está movendo o corpo, aquilo é alma. Aquilo que a gente está vendo com os olhos espirituais, da mediunidade, que não está encarnado, que está aqui, é um espírito. Então, ele fez essa diferenciação, e que, inclusive, numa das nossas últimas reuniões, a gente falou muito sobre isso aí, e ficou até um pouco duvidoso, assim, alguma dúvida pairou no ar, né, sobre isso. Mas ele ora usa alma, ora usa espírito. Tá? O livre exercício das faculdades da alma, ou poderia caber aí, o livre exercício das faculdades do espírito encarnado, né, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito precisa do total desenvolvimento dos órgãos. Aí os espíritos falam, os órgãos são os instrumentos das manifestações das faculdades da alma. Então, instrumentos, o que era? O espírito, a alma, se serve do corpo físico, dos órgãos, para que se manifeste. Essa manifestação é subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Se um bom artífice, um bom artesão, um bom trabalhador tem um resultado bom, para ter um resultado bom, ele precisa de ferramentas boas. Ferramenta cega, quebrada, inadequada, ele não vai poder manifestar a arte dele, o trabalho dele. Né? Então, por isso que ele fala, a excelência de um trabalho depende da excelência da ferramenta. E assim é o nosso corpo físico. Então, para que a gente possa manifestar totalmente, nós precisamos manifestar o espírito, a alma totalmente, nós precisamos de ferramentas boas. Bom, eu gostaria de abrir um parêntese aí e contar uma história, né, Marcos? É que uma amiga nossa, de uma casa espírita que a gente trabalhava, ela falou assim, chegou para mim e ela não entendia como que o pai dela, uma pessoa que era assim extremamente culta, inteligentíssimo, aí, passado um tempo, a idade veio avançada, ele estava com Alzheimer. E ela falou, como é que pode isso? Como é que ele pode regredir? Né? Eu falei, olha, eu pude naquela hora eu estava fazendo atendimento fraterno lá com ela, eu falei, olha, o seu pai não regrediu. Acontece que o organismo dele está incapacitado de poder fazer com que o espírito dele se manifeste apropriadamente, com toda a intensidade, com tudo aquilo que ele tem de competência. Né? Eu falei, você quer ver um exemplo? Se você tem um carro, o seu carro ele funciona direitinho, o tempo todo, ele está há anos com você. Você comprou novo, tal, aí você, com o passar do tempo, ele começa a dar problema. Chega um momento que o problema é tão grande que ele mal anda. Então, o problema é o carro, não é o motorista, porque você continua sendo a pessoa que sabe dirigir, que sabe as regras de trânsito, que você sabe respeitar as pessoas, você sabe tudo. Você não mudou em nada, mas quem mudou foi o carro. O carro já não te leva mais para onde você quer chegar. Então, entenda que o seu pai
não regrediu. O seu pai continua tendo todos os atributos que ele tinha. Porque quando ele dorme, ou quando ele está liberto do corpo temporariamente, ele se manifesta perfeitamente. Então, essa questão 369, que está sendo ilustrada pelo caso dessa moça, né, é mais ou menos isso. Lembrem-se, ou lembremos-nos, que o nosso corpo físico é similar, é comparado a um carro, a um veículo. Então, esse veículo está bom, ele nos leva para onde for. E faz coisas assim, fascinantes, né? Agora, quando o veículo já não pode mais manifestar as faculdades da alma, as faculdades desse espírito encarnado, não tem jeito, é limitado. Então, aí a gente pode até voltar um pouquinho no tempo e pensar, está ocorrendo a reencarnação. Então, no processo reencarnatório, alguém, para que a sua reencarnação seja eficiente, para que seja muito bem aproveitada, então ali naquele momento é formado o organismo físico para que esse espírito se manifeste como encarnado. Que pode ver um atleta, então o organismo vem perfeito. Cabe a ele depois fazer a manutenção, mas ele vai estar, pelo menos numa determinada fase da vida dele, que seja importante, ele vai dar de tudo. Aqui ele vai ser um veículo fantástico. Então, agora, se para a encarnação dele, para aquela reencarnação, ele tenha que passar por dificuldades, então aquele organismo dele vem com problemas, seja físico, seja mental. Então, o carro vem com defeito, já de fábrica, vamos chamar assim, fazendo a comparação. Então, esse item fala da influência do organismo quando o espírito retorna à vida corporal. Então, não adianta, por exemplo, a ciência fazer uma seleção genética e ter um super-homem, uma super-mulher, né? Que, se é para ele passar por algum problema, ele passa através de um acidente, ele passa através de uma doença, ele passa através de algum gatilho que vai fazer com que ele, naquele momento, ele possa, a partir daquele momento, estar na condição a que ele veio para reencarnar. Então, Luiz, oi. posso fazer uma pergunta? Claro, Carol. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte também, não sei se a minha linha de raciocínio está certa, tá? Entendendo, então, que os espíritos respondem, né, que os órgãos são os instrumentos das manifestações da faculdade da alma. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa mente, por exemplo, a gente sabe que ela tem o poder de comandar os nossos órgãos também, né, enquanto encarnados. Em se tratando de um processo evolutivo, então vamos dizer que a gente tem as nossas deficiências, né, morais, e que a gente traz isso e manifesta, e muitas vezes isso nos impede de fazer certas coisas, até mesmo os nossos talentos, com o nosso corpo físico. Então, quanto mais a gente tem esses esclarecimentos, a gente trabalha na questão do pensamento, a gente trabalha na questão da nossa moral, da nossa reforma íntima, mudando o nosso pensamento, entendendo que o pensamento tem força em cima dos órgãos, isso também quer dizer que auxilia, no caso, a gente desenvolver mais talentos e evoluir. Eu também entendi isso com relação a essa pergunta, dessa influência, sabe? Porque também cabe a nós, né? A partir do momento que eu também me predisponho a vigiar minha mente, por exemplo, que é o comando de tudo, né? Que é o gerador do meu corpo físico, entendendo que tem essa correlação muito ligada, sabe? Eu fiquei pensando nisso e achei isso fantástico, mas não sei se é minha linha Mas de raciocínio. exatamente, Carol. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, a influência do organismo, né, no retorno à vida corporal. Então, vamos pensar nesse organismo como um corpo, uma ferramenta que vai abrigar um ser
elevadíssimo. Vamos falar de Jesus, já que a gente está falando de assim, vamos pegar já um extremo, né? Aquele que foi o espírito mais perfeito que encarnou na Terra. Não vamos falar reencarnou porque assim, o progresso moral dele, o progresso espiritual dele não passou aqui, porque quando ele criou a Terra junto com os prepostos dele, né? Ele já estava anos-luz na frente da gente, né? Então, vamos falar em encarnação. Quando ele encarnou aqui, eu tento assim buscar informações, tudo, e nunca vi. Claro, eu não sei tudo, mas eu tenho certeza que por mais que eu procure, eu não vou encontrar um momento que alguém, seja um espírito, seja o evangelho, seja o que for, que diga que ele teve um resfriado, né? Por quê? Porque o corpo, ele é o reflexo do nível evolutivo do espírito. Então, um espírito perfeito, ele tem órgãos perfeitos. Nós ainda precisamos fazer a nossa lição de casa. Quando a gente reencarna aqui, então a gente está condicionando a situação do nosso reencarne utilizando o corpo físico. Nada impede que nós melhoremos esse corpo. Do mesmo jeito que a gente pode estragar com ele, o que é muito fácil, né? A gente também pode melhorar ele. E pode interferir, inclusive, quando retorna à vida corporal, né? Mexer na estrutura dele. Bom, teve uma pessoa, Champollion é o sobrenome dele, é um francês, né? Ele que fez ele traduziu, ele assim, era um enigma a pedra de Roseta, né? Que foi descoberta lá pelos soldados lá de Napoleão, tudo, e passou muito tempo, aquilo era um enigma, né? E ele foi quem fez isso aí. E ele veio, foi a reencarnação de um egípcio, né? Inclusive conta-se que ele é um dos faraós egípcios. E ele sabia, ele tinha aquilo com ele. E ele nasceu numa família onde as pessoas não tinham, geneticamente falando, ele não poderia ter nascido naquela família. Mas ele, como espírito, ele mudou até mesmo o organismo físico dele, né? Por influência disso que você falou, do pensamento. Mas isso é a condição do espírito. E ele tinha problema muito sério de comunicação. Ele não conseguia falar direito o idioma, ele não tinha. O irmão dele, a pedido da mãe, levou ele para a faculdade, lá onde... E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, eu entendo isso, porque ele lia coisas que ninguém conseguia, assim, num nível normal, ler. E ele conseguiu destrinchar ali, né, decodificar aqueles hieróglifos, né? Então, até hoje, é acreditado a ele isso que hoje é possível ler, né, aqueles hieróglifos, tudo, porque ele fez esse trabalho. Ele foi quem traduziu isso aí. E ele consta, quem fala muito nisso, vocês podem até procurar nos canais de YouTube, né? Procurar poxa, fugiu o nome da Nete. A Nete Guimarães. Ela conta justamente esse caso desse. E ele era conhecido por egípcio na faculdade, lá onde no meio que ele estava lá, porque ele tinha até a fisionomia de egípcios. E não tinha nada a ver com o irmão, nem com a mãe, nem com o pai, fisicamente falando. Então ele mexeu na sua estrutura física, no organismo físico, né? Mas isso é caso de um espírito que tem essa capacidade. Então nós podemos sim mexer no nosso organismo físico, porque na verdade é a ferramenta, o corpo é a ferramenta da manifestação do espírito, da alma, como podemos chamar, né? Como o Kardec falou, né? do espírito encarnado. Então, essa manifestação, esse tipo de coisa é possível, né? Você mexer no corpo, fazer autocura, fazer muitas coisas. Mas precisa saber fazer isso, precisa ter a vontade, precisa ter o conhecimento adequado para isso, né? Se a gente não sabe, vai amargar com o corpinho
né? Que recebeu e que não cuidou bem, o que, enfim, do jeito que a pessoa se manifesta. Porque eu acho que da mesma maneira que pode fazer para o bem, também podemos causar danos. Claro, Por claro. E, espírito, aliás, nós causamos. para uma próxima, né? Aliás, Carol, nós somos campeões de causar danos ao nosso físico. Nós vamos, na carta que nós vamos ler hoje, nós vamos falar justamente sobre isso aí, né? Nós vamos vai estar um pouco assim, falando da influência do organismo, do que foi preparado para a gente, vai ser interessante aí, né? Falando da influência do corpo no espírito, existem alguns casos contados até por André Luiz, dizendo que alguns espíritos vieram. O espírito tem toda a capacidade intelectual dele, mas o corpo que ele veio é um corpo deficiente. Ele não tinha as pernas, não tinha os braços, porque se tivesse os braços e as pernas, ele iria continuar fazendo as coisas que ele fez, que ele já fazia, né? Que é a maldade, ou até mesmo o próprio suicídio, né? Então, com o corpo com deficiência, ele não consegue se manifestar totalmente, né? As suas faculdades, as plenas faculdades que ele tem, a vontade, a força, a coragem, isso tudo são faculdades que o espírito tem, né? E outras coisas mais, outras faculdades também. Mas o corpo físico, ele realmente, ele influencia o espírito, sim. Quando há uma necessidade, o espírito já escolhe o corpo adequado para que ele possa fazer uso como um instrumento dele se fazer entender, que seria se manifestar, né? Então, tem muitos casos que a gente encontra como exemplo de que é evidente que o espírito ele influencia o corpo, mas o corpo também pode influenciar o espírito. Quando a gente teve aí, nós tivemos realmente muito boas palestras, né? Aliás, eu aproveito para aqueles que não viram todas e estão conhecendo agora, né, que a existência dessas palestras que estão aí com a gente, podem entrar nos canais de YouTube de ambas as casas, né, e podem ver lá palestras muito boas. Aquela que o Haroldo fez um comentário, né, a palestra que ele fez para a gente lá tal, e fez o comentário de que se o espírito vem e reencarna para poder somente pagar, né, os débitos que ele tem, ele praticamente perdeu a reencarnação. Depois eu fui entender melhor o que ele quis dizer, porque veio aquele entendimento meia boca, né? Mas depois, vendo a palestra sobre Jerônimo Mendonça, aí ficou muito claro o que ele quis dizer. E é bonito isso, né? A gente, na verdade, é uma somatória de experiências, de conclusões. A gente vai pensando, a gente não para, né? E fica aí avaliando as coisas, e concluindo, ruminando e vai aprendendo. Então, quando Jerônimo Mendonça ele reencarnou, ele veio para pagar seus débitos. De maneira como? De forma assim, aquela inatividade, né, física. Ele veio paralisado, depois de uma determinada idade, ele paralisou completo, né? Ficou do pescoço para cima, só mexia praticamente a boca e os olhos, né? Então, ali ficou claro para a gente, para mim, pelo menos, que o que o Haroldo Dutra queria dizer. Ele não só parou no pagamento dos seus débitos, ficando inativo por 30 anos. Ele continuou levando felicidade, consolo às pessoas à volta dele. E em muitos lugares. Ia para cima e para baixo, né? Então, aquilo é uma reencarnação aproveitável.
Aquilo foi porque, sendo só um paralítico e ficar ali, alguém vir lá, alimenta ele, depois vem, ele não vai errar nunca. Ele não tem condições de errar. Ele está, assim, algemado, né, a uma cama. Então, ele não pode, está atado a uma cama. Então, ele não pode sair dali. Então, não tem como errar. Agora, se ele não erra, mas ainda assim tem os acertos dele junto às pessoas que estão à sua volta, então aí ele está aproveitando muito bem a reencarnação dele, né? Eu não sei se todo mundo teve, aqueles que assistiram, tanto uma quanto outra palestra, tiveram essa mesma conclusão, ou ficou muito claro, né, uma coisa com outra. Então eu quis compartilhar com vocês isso aí, né? Então, organismo físico, atividade espiritual, e outra também, ele como espírito, ele não é inativo, ele não é paralítico, como espírito. E sim uma pessoa normal, assim como eu contando a história daquele pai da jovem senhora lá, né, que estava com Alzheimer. Ô, Luiz, Sim. também tem outro exemplo que a gente comentou um outro dia, que é o Nick Vujicic, assim, eu acho que é assim que a gente fala sobre o nome dele. Bom, já não está mais jovem, né? Aquela pessoa que tem praticamente o tronco, né? Só tem o tronco e a cabeça, né? Ele nasceu sem as pernas, sem os braços, e ainda assim ele viaja pelo mundo fazendo palestras motivacionais. Então, olha só, ele não está só resgatando uma dívida, mas, além disso, ele está espalhando a esperança, porque ele dá esperança a tanta gente, né, de que é possível fazer tantas coisas, apesar de ser deficiente físico. Enfim, as palestras dele, eu tenho uma prima que é fã dele, e ela me conta, né, as coisas que ele fala, assim, são impressionantes, porque olha aí que exemplo. E quando a gente vê uma coisa dessa é que a gente percebe o quanto a gente tem, né? Quantas bênçãos a gente tem e a gente ainda reclama. É verdade. A gente Sabe ainda que, reclama. eu já devo ter contado para você essa história, mas eu vou contar de novo, porque foi uma história muito bonita. Uma vez, eu era muito jovem, eu vi uma entrevista de um campeão de skate e ele não tinha as duas pernas, né? E era campeão de skate. Bom, todo mundo sabe como é que funciona o skate, né? Parar em cima lá não é fácil, com as duas pernas. Sem as duas pernas é mais difícil ainda, né? Pois é. E ele estava sendo entrevistado num programa de esportes e o repórter, ele foi muito inconveniente num determinado momento. Então ele fazia as perguntas tal e aí no fim aí ele chegou assim, perguntou pro cara, falou, do que você sente mais falta, né? Quando eu escutei aquilo eu fiquei ofendido pelo atleta. Aí eu falei, mas isso é pergunta que se faça, né? O que ele quis dizer com isso? Tal? Mas olha, o atleta tirou de tal maneira assim, sabe, com toda a classe, né? Tirou de letra, né? E deu uma resposta assim, né? Ele pensou e falou assim, olha, o que eu realmente sinto falta é de não falar inglês. Porque quando eu vou disputar campeonato em outro país, as pessoas vêm falar comigo, eu não entendo nada. Isso me faz tanta falta, né? Aí eu fiquei até feliz, né, com aquela resposta. Falei, poxa, tá vendo? Ele engoliu, né, tal, mas talvez nem fosse a intenção do repórter, né? E talvez também, Luiz, o que você pensou talvez não tenha nem passado pela cabeça de quem respondeu, porque para ele já está tão bem organizado isso na cabeça dele que ele realmente não sente falta. Então, e ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa realmente bastante simples, e ele falou uma coisa depois, ele falou assim, talvez se eu tivesse as duas pernas, eu não seria campeão de skate. Então, olha só, então, os obstáculos físicos, né, do organismo nosso, é o espírito que pode ultrapassar.
Então, aí entra aquilo que a Carol falou, aí entra aquilo que você falou, Kátia, do palestrante motivacional, né? Sem os órgãos, assim, superiores, inferiores, né? Sem braço, sem perna. E então, essa é a beleza da coisa, né? E os exemplos que vêm. Nossa, quanta coisa! Cada um deve ter uma história de superação aí, né? Que encontrou na vida, que soube tudo. Às vezes até entre nós aqui, né? Dificuldades, né? Eu conheço gente que sofreu acidente um atrás do outro, tudo, e conseguiu superar muita coisa, até mesmo caminhar, coisa que era difícil para ele. E médicos falaram: você não vai caminhar mais, e a pessoa caminhar, né? Então depende de cada um, como é que deixa o espírito, né, a alma, se manifestar apesar das dificuldades. Então, o que nós estamos vendo aqui agora é a influência, né, do organismo na vida espiritual, ou na vida, ou na manifestação do espírito. Então, é esse nosso tema. Então, aí cabe ao espírito ultrapassar esses obstáculos, né? Bom, seguindo ainda, Kardec, na 370, fala: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha que pergunta. Essa pergunta é muito, parece até ser meio malandra, né? Então ele está falando assim: o cérebro sendo bom vai tornar o espírito melhor? Por exemplo, vai. Ou alguma coisa que ele desenvolva fisicamente vai tornar esse espírito melhorado, né? Ele tá perguntando se o cérebro influencia nas faculdades morais e intelectuais do espírito. Isso. Agora vamos ver os espíritos falando: ó, não confundais o efeito com a causa. Veja bem, a causa é o espírito, o efeito é o corpo, é o organismo. Porque lembra que a gente falou? O corpo vem depois. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. É ele que carrega todo o conhecimento, toda a experiência, tudo aquilo que ele tem de valores. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, aí está até um pouquinho aqui do comentário da Carol, né? Do espírito agir sobre o corpo, o espírito melhorar o corpo. Aí vai Kardec ainda pergunta sobre essa mesma pergunta, né? Desmembra um pouco mais. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito. Agora ele, né, foi um pouco mais tendente para o espírito. Não. Aí os espíritos falam: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, quer dizer, podendo ser muito adiantado, pouco adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava, que dificulta mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, vamos lembrar que o que vai segurar as rédeas, da manifestação do espírito é o corpo físico, é o organismo físico. Então, por isso que os espíritos falam: não é o termo exato, unicamente, porque vai depender de como é que o espírito, como é que a matéria vai se comportar segurando, sendo obstáculo do espírito. É muito fácil, não precisa nem pensar em doença, não pensar em nada. É muito fácil pensar num jovem, uns 15, 16 anos, ou numa jovem, né? E depois pula lá no tempo e vai lá aos 80 anos. Olha o acúmulo de experiências, de conhecimento que ela teve 65, 70 anos aí, né?
entre os 15 aí, por aí até 80 e pouco lá. Então, olha fisicamente, olha as limitações. Então, é o corpo que está limitando, influenciando a matéria. Tá? Então, é isso que... Influenciando. Desculpa, bem lembrado, eu errei. É influenciando o espírito, limitando o espírito. Aí, finalmente, Kardec faz um comentário. O espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Então, o cérebro e o corpo físico apropriado para a manifestação daquele espírito durante a sua reencarnação, durante o período que ele passa aqui na Terra. Então, é o corpo apropriado. Não vamos reclamar nunca mais. Depois de ler isso aqui, depois de estudar isso aqui, não vamos reclamar, mas podia ser assim, podia ser assado, porque não dá para reclamar. Se tiver alguém para quem reclamar, reclamemos para nossa imagem no espelho, né? Fica lá e fica reclamando para aquele que está vendo no espelho, porque é o que nós preparamos para nós. Olha que bonito que é, mais isso aí também dentro da doutrina espírita. Não tem nada fortuito, não tem nada assim solto. Aconteceu, puxa vida, não aconteceu. Tudo tem uma razão de ser. Se o nosso corpo é como é, altura, né, capacidades, a própria manifestação da intelectualidade. Tem gente que tem, eu não sei se vocês sabem, isso eu vi muito tempo atrás, alguém que saiba pode confirmar, mas parece que o ator Tom Cruise, ele tem deficiência de memorizar textos. E olha o ator que ele é. Então, não sei se alguém pode confirmar isso ou não comigo, eu li há muito tempo atrás que às vezes eu posso até ter me enganado, né? Mas se não for ele, quantos que não podem ter nessa situação? E ele passa por cima de tudo isso aí. Ele, pela vontade, pela disposição, pelo desejo, né, de fazer o que ele mais gosta, então ele ultrapassa esse obstáculo. Então, o organismo, o cérebro dele, não está totalmente apropriado. Mas ele não se deixou apropriado assim, para aquela tarefa, para aquela profissão. Mas isso não foi limitante para ele. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Então era muito fácil, conserta a máquina, eu ponho um apêndice aqui, outro ali, dá uma corrigida tal, e pronto, aí tem uma pessoa que vira um gênio, vira alguém assim superior, intelectualmente falando. Né? E é o que justamente ele vai falar aqui. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Eu lembro muito bem, uma vez, uma médica falando, a gente estava falando de alguém que era muito, assim, do nosso meio, né? E a pessoa tinha uma memória fantástica, um raciocínio fantástico. O cara era... Nossa, aí ela me coloca, como todo bom médico, né, que vê de forma materialista, né? Não todos, né, mas alguns, né, e bem materialistas. Então ele falou, ó, por um acidente, ele teve uma genética que permitiu isso. E ele desenvolveu órgãos que dessem essa capacidade. O cérebro dele é diferente. Então, ela estava falando exatamente o contrário do que Kardec comenta aqui, que eu vou ler de novo. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Então, quando que nós aprendemos que é o espírito que carrega toda essa genialidade. Agora, se o organismo físico dele, se o cérebro dele
se manifesta de forma apropriada para que ele possa manifestar, ser aquele gênio que ele veio para ser, então aí é diferente. Então é o organismo que veio apropriado para a manifestação daquele espírito. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Quer dizer, mudou ali a pessoa, pronto. Hoje já viram um cientista, Isaac Newton, um Virgílio, que é um poeta romano, o Rafael, que é um pintor da Renascença. Então, imagina mexer no organismo, pronto, e já veio, né? Já veio um gênio. Né? Muda de imbecil para um gênio. Não tem isso. Isso é sonho, isso é ficção. Isso dá bom tema de filme de ficção, mas na realidade não acontece. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Então, mexeu lá numa pecinha no organismo da pessoa, ele passa de uma pessoa muito má, né? Moralmente desqualificada, e passa a ser um santo, né? Que é justamente o que ele fala aqui, né? Assim, segundo esse sistema, essa maneira de pensar, ou seja, mexe no corpo, reflete no espírito, né? São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um criminoso, um acelerado, né? E não faltaria ao maior acelerado, criminoso, né? Mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Então, faz uma cirurgia ali, troca algum órgão, põe de um para outro, faz algum, dá uma, né, uma enjambrada lá e já vira um santo, né? Agora, admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Então, nós podemos desenvolver algumas coisas, nós podemos melhorar nossas aptidões, mas assim, é a vontade do espírito sobre o corpo. Então, aí sim é possível. Mas não vamos pensar que vamos fazer uma cirurgia lá e já vamos mudar as pessoas. Então, é racional pensar dessa maneira. E ele dá até o exemplo, né? A pessoa, com o exercício do movimento, altera a sua musculatura. Então, essa é o resultado, né? Tornemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Se a pessoa está bêbada, não é porque a cara dele é daquele jeito que torna ele bêbado, né? Mas sim que a cara dele ficou daquele jeito porque ele se embriagou. Então, pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades, ou seja, as faculdades influenciam no físico, né? Vamos comentar um pouquinho antes de entrar num outro ponto, o que a gente depois tem, qual que vai ser a nossa palestra, né, da semana que vem, e da semana que vem não, da quarta que vem. E também depois a gente faz a leitura da carta. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou foi tão assim eficiente que ninguém tem dúvida? Essa foi forçada. Imbatível. Porque a forçada foi imbatível, sim, eu reconheço. Não foi isso que eu quis dizer. Uma coisa bonita que eu vejo, assim, além do que a gente falou, das limitações e tudo, das capacidades, para que o corpo, para que o espírito se manifeste, né, tudo, essa coerência. Isso é uma coisa assim fantástica, se a gente for ver bem.
não tem nada assim tão, sabe? Ah, aconteceu aí e tal. Não, é tudo realmente muito bem, tudo no lugar, né? Tudo no lugar. Bom, então, já que o silêncio está sepulcral, aí, aproveitando que a gente fala de espíritos e tal, vamos fazer então a nossa... Vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar sobre a semana que vem. Olha, pessoal, está reservado uma coisa... Não sei se lembram, acho que foi no dia 15 de junho, se não estou enganado. Nós tivemos uma discussão sobre alma, sobre espírito e tal, aquela, né? E aí, nem sei se ficou muito claro, tal, mas ficou o compromisso da gente discutir sobre isso, né? De voltar a esse ponto. Nós tivemos aí a felicidade de conseguir que esse senhor, Paulo Henrique de Figueiredo, viesse falar com a gente na quarta que vem. Olha, eu ouço ele bastante, leio ele. Dos 3 livros, é que um está emprestado para minha filha, né? Mas olha, dos 3 livros que ele publicou, aqui em casa tem 2. São livros assim, realmente. Esse Mesmer fala sobre o magnetismo, né, tudo, trata disso. Autonomia fala da história do espiritismo, mas assim, o que ficou escondido, né? Porque muita coisa foi assim, houve uma tentativa de abafar o espiritismo. E ele fez uma pesquisa muito grande. Ele é um pesquisador desde tenra idade da doutrina espírita. Então, eu gosto muito dele. E levou um pouquinho de tempo aí, mas a gente conseguiu, né, trazer ele. Então, ele vem agora na próxima quarta-feira. E ele vai falar justamente da união da alma com o corpo. E baseado naquelas perguntas, né, de 351 a 360. Então, eu convido vocês, já de primeira mão, a prepararem as perguntas sobre esse tema. Sendo sobre esse tema, para a gente não fugir muito, porque ele conhece muito, e se perguntar, ele vai responder. Aí, dali a pouco, a gente vai estar falando de outra coisa totalmente diferente. Mas que também, quem sabe, um dia a gente retorne com ele aí. Mas, tanto que ele está sendo tão legal com a gente, que, se vocês olharem aí no canto inferior direito, está escrito duração, 1h30 e tem um sinalzinho de mais aí. Significa que ele se colocou à disposição de ir até um pouco além. Então, enquanto tiver gente aí falando, né, na tela, né, a gente vai aproveitar dele. Claro, não que nem uma vez fizemos com o Décio, né, Carol, que o coitado foi dormir, sei lá, às 2 da manhã. Né? Mas a gente vai aproveitar um pouquinho essa oportunidade. Ele realmente é um pesquisador, conhece bastante da doutrina espírita, de Kardec, né? E ele é bastante didático. Então, vai ser uma oportunidade muito boa. Então, vamos pegar essas questões 351, eu vou passar o convite em seguida, né? Em seguida que eu digo, aí amanhã, na pior das hipóteses, no mesmo dia, mas amanhã mesmo já dá para passar. E vamos esmiuçar isso. E eu queria pedir para a Kátia, se não for pedir muito, Kátia, você fazer a mesma pergunta que você fez, destrinchar isso, né? Aquela do alma, o espírito encarnado, né? Tal. E como é que a gente pode melhor entender por que Kardec fala em alma, por que ele fala em espírito, quando ele fala um, quando ele fala em outro, e aí ele vai poder nos dar realmente uma boa ideia do que é isso aí, uma boa explicação. Tá bom? Então, esse é o nosso de primeira mão, né? Eu estou aí passando para vocês o tema da nossa próxima palestra. Como eu falei, essas palestras elas estão gravadas, é o esforço de algumas pessoas do nosso grupo que fica buscando e tal, e no fim a gente chega lá, né? Bom, então agora vamos para a leitura da carta, né? Essa carta não foi escrita por nenhum dos médiuns, não foi recebida, né, por nenhum dos médiuns
dos nossos dois grupos. Essa carta chegou através de uma companheira nossa, no caso a Kátia, que passou que foi publicada no Facebook do Oceander, que também já falou para a gente, né? E ele, um médium, Vanderlei Oliveira, que eu desconheço totalmente, né? Lá em São Paulo, ele recebeu essa carta no dia 3 de julho, é bastante recente, tem poucos dias aí, né? E eu gostaria que vocês, à medida que a gente fosse lendo, fosse associando com o que nós estudamos, né? Porque tem muito a ver. E depois a gente pode até falar disso, né? Então, essa carta, ele começa assim, e ele se identifica, ele fala quem é nome e sobrenome, tá aí, né? Onde que ele morava, onde é que foi que aconteceu e tudo, né? Então, ele falou: olá, quem me ler, sou Marcos Coimbra, pulei na terceira ponte, fica lá em Vitória, estou muito arrependido. Quem conhece lá o Espírito Santo sabe uma sequência de pontes lá, né? Quem pensa no suicídio, fica imaginando a dor que a pessoa sentia antes. Isso porque não sabe a dor que vem depois. É o meu caso. Já passaram mais de 10 anos. O tratamento para dores é diário. Remédios, cirurgias corretivas. Olha só, o espírito, hein? O espírito passando por dores e passando por tomar remédios, fazer cirurgias corretivas. Aonde? No perispírito. Mas o pior é o mal-estar interno. Aí é o sentimento, né, do que ele está falando. Eu brigava muito com os meus pais. Tirei minha vida aos 22 anos, alegando, imagine só, eu não pedi para nascer. Eu confesso para vocês que o único medo que eu tinha com relação aos meus filhos é que eu escutasse isso deles, né? Eu não saberia nem como agir, sinceramente. Depois de conhecer tudo, né, na doutrina espírita, tudo. Desculpa a forma de falar, né? Mas depois de conhecer a doutrina espírita, algumas coisas me deixaram assim bastante conscientes. Uma delas é essa, que jamais a gente tem essa situação. Eu não pedi para nascer, né? Outra coisa é sobre o espiritismo esclarecer de tal maneira que a gente não pensa em suicídio. Pelo menos em teoria, nós espíritas, nós sabemos o que pode acontecer, o resultado danoso que é, como ele falou assim, não sabe a dor quer dizer, sabia a dor de antes, mas não sabe a dor que vem depois, né? Achava completamente insensata a ideia de que, com uma vida tão miserável, eu tivesse pedido para renascer. Meus pais se sentiam ofendidos quando eu dizia, eu não pedi para vir ao mundo. Então, olha só, ele, aí já como espírito, já vendo a situação em que se encontrava, ele não entendia como que ele tivesse pedido para renascer. Aquela vida tão miserável que ele levava. Sei lá que vida, né? Ele não vai muito a fundo, exceto pela esquizofrenia, que nós vamos estar sabendo aqui agora, em seguida, né? Que era um problema físico, mental, assim, a manifestação, né? Tudo, mas que vinha de uma assim, da influência do corpo sobre o espírito. Hoje, somente hoje, depois de tudo, é que vejo a bênção dos pais que tive. Eu detestava pronunciar o nome de Deus e hoje, já um pouco modificado, falo até sem querer. Meu Deus, como pude ser tão idiotizado, tão alheio? Olha que quando a gente vai para o plano espiritual, podem acreditar nisso, pessoal. Isso aí é experiência de quem fala com o espírito e lê e, enfim, é o dia a dia. Não ultimamente, porque a Covid está meio segurando a gente, né? Mas quando o espírito retorna ao plano espiritual e vê que ele poderia ter agido de forma diferente, vem um arrependimento tão brabo, a coisa é tão difícil, que aí leva aquilo que ele falou assim, o pior é o mal-estar interno.
Então, conviver com arrependimento de não ter feito alguma coisa, ou de ter feito alguma coisa equivocada, lá no plano espiritual, onde quer que seja, pertinho aqui da Terra, ou lá mais longe, tal, não importa, mas nesse plano, onde ele já não tem mais, ele já passou, a oportunidade foi dada para ele, veio aqui e não aproveitou, então ele realmente sofre o arrependimento, né? Tudo ficou mais claro ao chegar aqui. Na verdade, eu sofria de um grande mal psicológico e não sabia. Eu tinha a dor da esquizofrenia. Meu Deus! Eu dizia, como poderia ter pedido para nascer sendo tão infeliz? Mostraram-me aqui como eu era antes de voltar ao corpo. Então, olha só, a erraticidade anterior, antes dele reencarnar. Então, mostraram para ele, puxam pela memória, tem recursos para isso, né? É aquela regressão, né, que fazem de memória. Mostraram-me de onde eu vim. Eu fiquei mais assustado com os filmes que vi que qualquer outra coisa. Então, é um filme que ele participa. Ele é o protagonista, né? Ao ver-me naqueles filmes, entendi toda a dor. Entendi que pedi sim para renascer. E mesmo com o que sentia no corpo físico, isso representava uma pequena parte da minha loucura mental. Olha que coisa. Somente lá que ele pôde avaliar que o que ele estava passando, por pior que fosse, era pouco, era pequena parte. Poderia ter feito o tratamento. Aí é o livre-arbítrio. Ele decidiu fazer o tratamento ou não. Ele optou por não fazer. Eu não queria tomar os remédios. Fingia que engolia as pílulas e minha mãe ficava completamente atordoada com o fato de não me ver melhorar. Que coisa, né? Descobri então a droga. Putz, já estava complicado, ainda complicou um pouquinho mais. Para vocês verem que, ou para vermos, né, como a gente pode complicar uma encarnação. Não podemos dizer assim, não tem nada que não possa ficar pior, né? Não tem nada ruim que possa ficar pior. Não é não é essa a questão. É que nós, com a nossa liberdade de ação, liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a gente pode tanto melhorar quanto piorar. Não regredimos no nosso conhecimento, nas nossas experiências, no nosso patrimônio espiritual. O que nós fazemos é absorver, é acumular débitos. Por isso que a gente não regride, não. O que a gente pode fazer é acumular débitos. E esses débitos, voltando a palestra que a gente assistiu, então não basta só quitar os débitos. A gente tem que ir um pouco mais além, fazer o bem em torno da gente. Em cada vez que subia o entorpecente, mais louco ficava. Claro, o remédio ajudaria no equilíbrio. Agora, a droga piora a situação dele. Foi em uma dessas que, dirigindo, parei meu carro e saí correndo e pulei. Pulei sorrindo como se fosse encontrar a liberdade. Olha que engano. Então, ele estava fora de si e partiu para o suicídio, achando que ali ele ia resolver. Segundo informações, já haviam se passado 3 meses do tempo terreno quando acordei a primeira vez fora da matéria. Olha só, o tempo lá é diferente, o tempo no plano espiritual. Por quê? Porque as coisas aqui tem, olha, o sol nasce e se põe, né? Dá uma volta na Terra, tem as estações. Então, a matéria está subordinada ao tempo. No plano espiritual, não tem matéria para dar para a gente essa referência. Por isso que ele fala 3 meses no tempo terreno. Né? Porque lá a pessoa pode ficar aprisionada a uma ideia por séculos e nem perceber. Né? Então, no caso dele, ele despertou fora da matéria, ele percebeu que estava desencarnado 3 meses depois. Não viu o enterro dele, não viu nada. Ele estava vivendo ainda
aquela situação de desencarne trágico, né? Estava cercado por muitas pessoas, né? Entre eles o meu avô. Fiquei tão perturbado ao vê-lo que achei que tinha morrido e eles, para me tranquilizarem, disseram que não. Olha só, o espírito desencarnado, naquele momento achou que tinha morrido. Tal é a perturbação, né? Como ele chegou no plano espiritual. Já estava do lado de cá e sentindo as mesmas dores de sempre. Descobrir que já me encontrava no mundo dos espíritos e rever o que fiz no fim foi e é muito doloroso. O tempo todo dói. Agora, além de louco, sou dor. Não vale a pena. Então, o que ele achou que ia resolver, deixando a vida, deixando a existência física, foi um engano. Piorou. Não vale a pena. O suicídio não resolve nada. E, meus amigos, nunca pronunciem: eu não pedi para nascer. Pediu sim. Não existe isso. Receberam os pais certos, o corpo certo, a vida certa e, no meu caso, a loucura certa, aquela que me pertencia. Tomara que sirva para algo as minhas palavras. Olha como esse parágrafo, ele se encaixa no que a gente estudou até agora. Olha as limitações do corpo, né? O corpo certo, a vida certa, a loucura certa. Então, ele veio com essa loucura que era parte do aprendizado dele. Ele tinha que passar por isso. Ele combinou isso aí. Ele planejou isso. E foi concedido para ele. Ele é que tomou a decisão de desviar o caminho, né? Agora, ele fala com toda a força: eu acredito em Deus. Eu acredito que pedi para renascer. Todos pedimos para renascer. A vida no corpo físico, por mais dura que seja, é sempre melhor que o que passamos aqui. Passamos aí, depois do que ele fez. A loucura mental é puro fruto de más atitudes. Quer dizer, é consequência dele, das atitudes dele. É fruto de culpa, crime e perdição. É isso que fui. Eu pedi para renascer e você também. Ouçam-me, em nome de Deus. E aí, né? A única coisa que eu não gosto das nossas reuniões de segunda-feira é que depois que lê a carta, ninguém fala nada. Não, eu vou falar sim. Não dizem que as pessoas suicidas vão para o Brown e ele acordou ao lado do avô? Você sabe que é interessante essa sua pergunta, Marileide, porque alguém no Facebook lá do Oceander fez exatamente a mesma pergunta. Eu tenho aprendido uma coisa, que cada caso é um caso, quando se trata de espírito, quando se trata da vida espiritual, quando se trata desse conhecimento espírita, né? Não dá para generalizar. Uma vez, eu vou contar uma coisa que aconteceu numa sessão mediúnica. Nós recebemos uma notícia de que uma menina, aqui em Las Vegas, uma menina de 16 anos, a mãe chegou em casa e encontrou a filha enforcada na garagem, né? Imagina, tudo, né, uma complicação. Então. Aí a mãe, que conhecia uma pessoa que trabalhava com a gente, estava assim desesperada. E essa pessoa que trabalhava com a gente pediu se não podíamos fazer uma vibração, eventualmente atender o espírito, fazer alguma coisa. Foi a primeira vez que um espírito, e olha que a gente tem um trabalho específico no Brasil, na última casa que a gente trabalhou, específico para suicidas. Eu não me lembro, em todos os anos que nós trabalhamos lá nessa atividade, de um espírito que se manifestasse uma semana depois, suicida, e tenha sido ajudada. Porque normalmente ela precisa até se livrar de toda a energia acumulada. Porque eu fiz outro dia uma comparação para o grupo, que
que era a gente quando nasce é como se fosse uma vela com toda, né? Então um bebezinho é a vela que acabou de ser acendida, uma vela assim daquela 7 dias, 7 noites, né? Vamos chamar assim. Aí aquilo começa a derreter, começa a consumir, e lá pelos 80, 90, 100, sei lá o tempo que, né, a pessoa está no toquinho, e aí vai e apaga. Então esse é um processo natural, é o tempo previsto para queimar toda aquela energia. No caso de um suicida, ele desencarna com muita energia. E ele precisa consumir aquilo. E, às vezes, traz muito sofrimento. E isso leva tempo. No caso dessa moça, ela se manifestou e disse que ela não queria fazer aquilo, ela foi levada a fazer aquilo, estava arrependida e era um processo obsessivo, tudo que levou isso. Uma menina inteligente, tudo. Depois a gente soube um pouquinho mais dela, não vimos foto, não nada disso, mas sabia do caráter dela, uma menina boa, tudo. E ela foi vítima de uma perseguição espiritual. E ela tomou essa decisão. Uma semana, Marileide. Eu nunca vi isso. Luiz, eu posso falar também uma coisa que eu penso? Eu concordo com você, acho que cada caso é um caso, né? E uma coisa na qual eu sempre penso são nos nossos amores, né? Naqueles que já partiram, naqueles que ficaram. Então imagina assim, a pessoa vai e tira a própria vida. Ela continua tendo pessoas que a amam demais do lado espiritual e do lado aqui, físico. Essas pessoas vão continuar intervindo por ela, pedindo perdão, pedindo assistência, pedindo amparo, pedindo, né, tudo. E a espiritualidade atende. Então, essa questão de... Eu não acho que todos vão para um umbral, né? Até porque eu penso que o umbral é a nossa própria consciência que nos leva até o umbral, né? E que a intervenção dos nossos amores, dos amores cultivados nesta e em outras vidas, acabam nos salvando de tanto sofrimento, né? Então, e eu acho que é isso que vai também fazer com que cada caso seja um caso, né? Imagina a mãe de um suicida desesperadamente orando, pedindo. Olha, eu chego até a me arrepiar, porque imagina se Deus, se Jesus não vai ouvir a oração de uma mãe, né? Era só esse comentário que eu Então, a queria gente fazer. aproveitar isso e falar no valor da prece. Prece Isso. sentida, prece realmente, sabe, sincera. E então, mas é exatamente isso. A cada dia que passa, eu percebo que não tem uma regra. A regra é o amor. Isso sim é regra. Então, tendo amor, porque o resto, o ódio, a imperfeição, o que mais? A atitude, o resultado de uma atitude, tudo isso é passageiro. Isso tudo, cedo ou tarde, acaba. E, O amor. No caso e desse... lembrando... Oh. Não, Marileide, eu só ia falar que no caso desse Marcos Coimbra, eu imagino que o avô interviu por ele, né? Provavelmente o avô, com um grande amor, pedindo por ele, e estava lá ao lado dele para recebê-lo, né? E lembrando, né, que a casa do pai tem muitas moradas. Verdade. Bem lembrado. É assim mesmo. Mas é isso. Deus é tão misericordioso que até quando a gente comete uma agressividade desse tamanho, há perdão, né? Há consequências, mas o perdão existe para todos nós. Graças a Deus, né? Nossa, Graças a Deus. a misericórdia divina, que é uma versão de perdão assim máxima, ela é fantástica, né? Ela dá oportunidades uma atrás da outra. E olha como a gente erra, né? Todos os dias, muitas vezes. Aquele filme que ele falou, eu tenho medo de assistir, tá? Por isso, se alguém fala Qual? assim, eu gostaria de saber, não, que esse espírito falou, o filme da vida dele, o que ele fez. Nossa, Então,
Se alguém vem, você não quer fazer uma regressão? Não, obrigado, eu passo. Não tenho o mínimo interesse. Tenho medo até, né? Porque a gente, se está nesse planeta, não é porque a gente é superior, né? Eu brinco às vezes, né? Que eu vim para cá, quero reclamar, porque, né? Mas é brincadeira, porque se eu estou aqui é porque realmente eu mereço, né? Muito bem. Eu acho que a gente está chegando ao final. Se ninguém tem nenhuma observação mais, eu estou feliz aqui de ver, por exemplo, a Pam, né? Que fazia tempo que eu não via ela, né? Que ela estava com as suas atribuições e trabalhos e tal, mas está aí, né? Tô aqui! Eu estou vendo, né? Escuro aí. Tô trabalhando, mas tô aqui. Tô só prestando atenção. Então, tá muito bem. Tem. A Kate está aí, sim. Ana É a Paula. Ana Paula. Ana Paula. A Ana Paula não é a Ana Paula que está na França? Não, ela está no Brasil. A Cris! Ô, Cris! Bom, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Alguém gostaria, sente vontade de fazer a prece? Pode ser de qualquer lugar do mundo aí, ó. Nós temos gente do Brasil, temos gente aqui dos Estados Unidos. Luiz, Oi. pedi para fazer uma prece aqui, especialmente aqui para o Marcos, que ele passou mal o estudo inteiro hoje, foi ele. Então nós vamos agora, ele vai sair bem melhor aí. Se não ficar melhor, a gente segue ajudando, tá? Ok, obrigada. Nossa, hoje o pessoal está meio inibido, né? Hoje eu estou querendo receber a prece. Vamos pegar uma voluntária aqui. Você faz aí, né? Você abaixa um pouquinho a luz, querido? Qualquer coisa. Não, nem tanto. Tá bom. Tem uns médiuns exigentes, né? Não. Eu me sinto melhor assim. Então, silenciando mais uma vez os nossos espíritos tão necessitados uns dos outros, necessitados muitas vezes de forças novas, de aprendizado, muitas vezes necessitados de crescer mais rapidamente para podermos fazer com que as nossas faculdades totais sejam usadas para o próprio benefício e para o benefício de outros. Nós aqui nos encontramos e nos colocamos em frente ao nosso querido Mestre Jesus, como necessitados que ainda somos. E sentimos o nosso Mestre querido a nos trazer, através das suas mãos, todo o amparo de que necessitamos para nos reerguermos, para nos fortalecermos, para poder contribuir mais com a própria evolução e a evolução
dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Nos sentimos, querido Mestre, privilegiados, todos nós, Senhor, porque nos movimentamos neste momento em meio a esse ar benéfico que nos envolve, trazendo-nos a paz de que precisamos para podermos, Senhor Jesus, elevar os nossos pensamentos às alturas superiores e sentir a espiritualidade maior junto a nós. Nós que somos pequenininhos trabalhadores da vossa seara, junto a esses superiores, Senhor, juntando a nossa pouca energia mental, a nossa pouca luz, que eles dobram, que eles fazem duplicar para o atendimento aos necessitados que vieram ter conosco, sabendo que iríamos estar reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Vieram aqui te buscar, Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, está fazendo de nós instrumentos do bem para todos eles, além de recebermos o teu amparo bendito. Oh, querido Mestre, que privilégio nosso. Ficaríamos assim, Senhor, nessa paz durante toda a nossa existência, se conseguíssemos mantê-lo do nosso lado e conseguíssemos também doar essas energias salutares para os nossos irmãos. Mas nós agradecemos por esses momentos pequeninos, Senhor, nas nossas vidas, que nos faz sentir tão bem, como este momento agora. E a memória, Mestre querido, deste momento que nos traz essa paz intensa, faz-nos ter a vontade de buscar mais e mais a Tua presença nas nossas vidas. E a vontade de doar a nossa pequena luzinha que já acendemos, graças a Ti. E assim, querido Mestre Jesus, rogando-te para que estejas conosco diariamente, impulsionando-nos para a frente. Nós te agradecemos essa noite bendita. E que uma gota, Senhor Jesus, dessa sublime emoção que sentimos, possa ser levada a todos aqueles que conhecemos e estão precisando de ajuda. Todos aqueles que nos pediram ajuda, Senhor, e que colocamos seus nomes nos nossos cadernos. Todos aqueles, Senhor Jesus, que não compreendem o momento importante
importante que estamos passando, de aprendizado, de luta interna, que possam receber essa gota de luz, de amparo desta hora que estamos contigo. Abençoa, Senhor, os que não te conhecem, que são tão infelizes por isso, que não sabem o que é sentir a paz da tua presença, o auxílio do vosso sublime amor para conosco. Que todos, Senhor, recebam esta gota das nossas sublimes emoções. Onde houver, Senhor Jesus, uma lágrima, onde houver a fome, a desesperança, que essas gotas daquilo que sentimos neste momento, de gratidão, de forças novas, esperanças renovadas, possam ser distribuídas pelo mundo afora. Obrigado, querido Mestre Jesus, por nos ter reunidos neste momento e que possamos ter muitas e muitas vezes esta reunião onde o principal objetivo é do conhecimento para a nossa evolução. Mas, acima de tudo, Mestre querido, é de sentir a tua presença pertinho de nós. Porque todas as vezes que nos reunimos, é em teu nome, Senhor, que o fazemos. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa